A Viúva e o Papagaio, segunda parte. Recordam-se de como terminou a primeira parte? A viúva, a Sra. Gage, encontrava-se numa situação lastimável. Chovia, estava muito escuro e ela corria sérios riscos ao tentar atravessar o rio. Mas algo maravilhoso sucedeu. O que seria? Uma luz incandescente surgiu, como uma tocha gigante, iluminando cada pedaço de relva e revelando-lhe o vau do rio. A menos de 20 metros de distância, a maré estava baixa e seria fácil atravessá-lo, se a luz não se apagasse antes de ela chegar à outra margem. Deve ser um cometa ou qualquer outra monstruosidade maravilhosa, disse enquanto atravessava o rio a cochear. Já conseguia ver com clareza as luzes da aldeia de Rodmell ao fundo. Deus nos abençoe e nos salve! Exclamou. Está uma casa a arder! Graças a Deus! Uma casa levaria pelo menos uns bons minutos a arder, o que lhe daria tempo suficiente para conseguir chegar a Rodmell. Está um vento maldito que não traz nada de bom a ninguém, disse, enquanto cocheava ao longo da estrada romana. Conseguia ver o caminho com facilidade e estava quase a chegar à aldeia quando lhe ocorreu: se calhar a casa que está a arder diante dos meus olhos é a minha. E estava certa. Venha ver a casa do velho Joseph Brand em chamas! Gritou um miúdo em pijama, saltando para a sua frente derrompante. Todos os habitantes da aldeia estavam reunidos à volta da casa, passando baldes de mão em mão, com água retirada do poço da cozinha da Monk's House. Tentavam apagar as chamas à baldada, mas o fogo era tão intenso que fez o telhado ruir precisamente quando a Sra. Gage se aproximou. Alguém conseguiu salvar o papagaio? Perguntou aflita. Dê graças a Deus por não estar a senhora lá dentro, respondeu o reverendo James Hawksford, o pároco da aldeia. Não se preocupe com os animais irracionais. Não tenho dúvidas de que o papagaio me sufocou misericordiosamente no seu poleiro. Mas a Sra. Gage estava decidida a verificar com os seus próprios olhos. Os habitantes da aldeia tiveram de segurá-la, dizendo-lhe que deveria ser louca para querer arriscar a vida por um pássaro. Pobre mulher! Exclamou a Sra. Ford. Perdeu tudo o que tinha, exceto uma velha caixa de madeira com os seus objetos de higiene e uma camisa de noite. Qualquer um de nós ficaria tresloucado no seu lugar. E, posto isto, a Sra. Ford levou-a para casa, oferecendo-lhe guarida. O incêndio foi, entretanto, extinguido e toda a gente voltou para casa. Mas a pobre Sra. Gage não conseguia dormir. Deu voltas e mais voltas na cama, a pensar na sua desgraça e em como conseguiria voltar para Yorkshire e pagar ao reverendo Samuel Talboys o dinheiro que lhe devia. Para além disso, sentia-se ainda mais triste ao pensar no destino do pobre papagaio James. Afeiçoara-se ao pássaro e acreditava que o animal deveria ter um grande coração para lamentar tão profundamente a morte do velho Joseph Brand, que nunca fora carinhoso com ninguém durante toda a vida. Que morte terrível para um pássaro indefeso, pensou. Se tivesse chegado a tempo, teria arriscado a sua vida para salvar a dele. Estava deitada na cama, quando ouviu uma ligeira pancada no vidro. Ficou muito assustada. A pancada repetiu-se 3 vezes. Quem seria? Saiu da cama
E qual não foi a sua surpresa quando viu um papagaio à janela? Reconheceu o James. O papagaio tentou comunicar através de gestos. Abanou a cabeça de um lado para o outro, voou até ao chão, afastou-se alguns passos, olhou para trás e voltou para o parapeito da janela. A Sra. Gage compreendeu que o papagaio a chamava. Saiu sorrateiramente da casa da Sra. Ford e seguiu o James. James estava visivelmente satisfeito. Pulava energicamente alguns metros à sua frente, em direção à casa incendiada. A mulher seguiu tão depressa quanto podia. O pássaro saltitava como se soubesse de cor o caminho pelas traseiras da casa onde ficava a cozinha. Nada restava dela, a não ser o chão de tijolo, ainda encharcado da água que lhe tinham atirado para tentar apagar o fogo. A Sra. Gage permanecia pasmada enquanto Jane saltava de um lado para o outro, bicando aqui e ali, como se estivesse a testar a rigidez dos tijolos com o bico. Tudo lhe parecia muito estranho. E se não fosse a viúva estar habituada a lidar com animais, teria com certeza perdido a paciência e, muito provavelmente, cocheado de volta para casa. Mas coisas mais estranhas estavam ainda por acontecer. Durante todo aquele tempo, o papagaio não proferira uma palavra. De repente, entrou num estado de grande euforia, agitando as asas, batendo repetidamente no chão com o bico e exclamando: "Não está ninguém em casa! Não está ninguém em casa!" Com uma voz tão alta e esganiçada que a mulher temeu que a aldeia inteira acordasse. "Não batas com tanta força, James! Ainda te magoas!" disse carinhosamente. Mas o pássaro repetia os ataques aos tijolos de forma cada vez mais forte. "O que poderá querer dizer isto?" questionava-se enquanto olhava para o chão da cozinha. À luz do luar, podia ver-se uma ligeira irregularidade na colocação dos tijolos, como se tivessem sido retirados e colocados novamente no sítio, sem ficarem devidamente alinhados com os restantes. O alfinete de ama que usara para prender o avental serviu para ajudar a escavar os espaços entre os tijolos que se moviam com facilidade. Conseguiu, rapidamente, retirar um deles e o papagaio saltou para o tijolo seguinte, bicando-o inteligentemente e repetindo: "Não está ninguém em casa!" A Sra. Gage percebeu que deveria retirá-lo também. Continuaram nesta labuta até criarem um buraco de cerca de 2 metros por 1. O papagaio parecia achar o espaço suficientemente grande. Mas para quê? A dada altura, a velha viúva decidiu descansar um pouco e deixar-se guiar totalmente pelo comportamento do papagaio James. Mas não pôde descansar muito tempo. Depois de remexer o chão arenoso durante alguns minutos, como uma galinha a esgravatar a areia, o papagaio encontrou o que, a princípio, parecia ser uma pedra redonda e amarela. Ficou tão entusiasmado com a descoberta que a Sra. Gage decidiu ajudá-lo. Para seu espanto, percebeu que o buraco que tinham escavado estava cheio daquelas pedras redondas e amarelas, tão bem alinhadas que era difícil conseguir movê-las. Mas o que seriam? E por que razão estariam escondidas debaixo do chão da cozinha? Só depois de retirarem a primeira camada de pedras e um pedaço de oleado que estava por baixo delas, é que conseguiram ter a visão mais
extraordinária de sempre. Ali estavam, fila após fila, maravilhosamente polidas e reluzindo à luz da lua, milhares de moedas de ouro. Era, afinal, esse o esconderijo do seu irmão avarento. Tinha mandado construir um fogão, mesmo em cima do local onde esconder o tesouro. O dinheiro só foi descoberto devido ao incêndio e à astúcia de James. Removeram todo o tesouro que continha, nem mais nem menos do que 3.000 moedas. Regressou, depois, ao quarto da Sra. Ford, sem ninguém se aperceber. No dia seguinte, voltou para Yorkshire. O Sr. Stacy levou-a novamente até Lewes. Ficou muito surpreendido com o peso da caixa de madeira. Pensou que os habitantes de Rodmell tinham sido generosos com a pobre senhora e ofereceram bugigangas para a reconfortarem. Por pura bondade, o Sr. Stacy ofereceu-se para lhe comprar o papagaio, mas a Sra. Gage recusou determinantemente. Resta apenas dizer que a Sra. Gage voltou para Spilsby sã e salva, levou a caixa de madeira até ao banco e viveu muito feliz e em grande conforto com o papagaio James e o seu cão Shag, até ser muito velhinha. Só contou toda esta história ao padre, filho do reverendo Samuel Talboys, no seu leito de morte, acrescentando que tinha a certeza de que a casa tinha sido propositadamente incendiada pelo papagaio James, que, tendo consciência do perigo que ela corria junto à margem do rio, voara para a copa e virara o óleo do fogão onde estavam a aquecer uns restos para o jantar. Assim, não só a salvou de afogar-se, como também lhe mostrou onde estavam as 3.000 libras, que, de outra forma, nunca seriam descobertas. Esta era, segundo as suas palavras, a recompensa por tratar bem os animais. O padre julgou que a velha senhora já não dizia coisa com coisa. Mas a verdade é que, assim que se ouviu o seu último suspiro, o papagaio James exclamou: "Não está ninguém em casa! Não está ninguém em casa!" e caiu morto do seu poleiro. O cão Shag morrera uns anos antes. Os visitantes da aldeia de Rodmell ainda podem ver as ruínas da casa incendiada há 50 anos e é comum ouvir-se dizer que durante a noite se ouve um papagaio a bicar o chão de tijolo. Há também quem afirme ter visto uma velha senhora com um avental branco junto às ruínas da casa. E assim terminou a nossa história. Agora que já conhecem a segunda parte, estão preparados para jogar o jogo Kahoot referente a esta parte. Bom jogo!